com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é segunda-feira, hoje é a primeira segunda-feira do mês de maio, hoje é dia 4, e estamos iniciando finalmente esse vlog, né? Nesse atual momento aqui que nós estamos conversando, eu ainda nem postei o último vlog, mas eu pretendo postar ele ainda hoje. Eu tava gravando um vídeo de livros do mês de abril, mas a verdade é que eu não gostei de como ficou o vídeo e eu apaguei. Então, assim, paciência comigo, né? Então, como já tá meio tarde, já vai dar tipo umas 4 horas da tarde, se já não for 4 horas da tarde, o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu vou deixar pra gravar amanhã mesmo, porque hoje ainda tem algumas coisas pra fazer, que são prioridades, então eu vou fazer essas coisas que são prioridades e vou deixar pra gravar amanhã. Outra que eu ainda tenho esse vlog aí, né, que ainda não saiu, que foi na semana passada pra editar. Então eu preciso editar logo ele pra postar ele logo. Depois eu penso em postar, em gravar esse vídeo de livros, né? Até porque como são livros, não tem problema botar assim tão tarde no mês, né? Não tem assim muito, né? Mas eu queria só mostrar pra vocês uma coisa que eu ganhei hoje. Foi isso aqui. Eu ganhei 2 linhas. Eu não sei costurar, tá, gente? Assim, eu não sou profissional da costura. Eu sei costurar, mas é tipo assim, bem básico. Se eu estiver assistindo um tutorial, alguma coisa assim. Mas assim, da minha cabeça mesmo, construir uma peça, já construir uma peça e tal, assim, não sei, tá? E aí eu também comprei esse aqui, ganhei, né? Essa agulha, que diz que a mulher falou que essa agulha aqui era própria pra costurar essa linha Anya aqui. Que é uma linha 100% algodão, né? E é isso. E aí ela falou que era essa daqui que era uma apropriada. Essa agulha aqui é a agulha 1,75. 1,75. Então, eu quero fazer, a minha ideia é fazer um cropped disso aqui. Eu queria muito fazer antes da Copa começar. Então, eu queria fazer um cropped não só com essas cores, eu queria fazer do Brasil mesmo, tipo, tendo aquela parte branca, aquela parte azul, aquela parte... Aí tem, né, a parte amarela, a parte verde, tudinho, entendeu? Mas, eu acho que não vai dar, porque eu queria fazer logo e eu ainda não tenho, né? Eu só tenho aí menos de um mês, né? Não, se bem que a Copa começa lá pelo dia 12, eu acho, né, de junho, né? Mas eu queria pelo menos ter mais de uma peça, então por isso que eu vou tentar fazer logo isso aqui, porque eu quero fazer mais outras peças, entendeu? Olha eu, né, muito confiante do meu potencial, né? Provavelmente não teremos muitas leituras aqui nesse vlog, nesses próximos vlogs, mas teremos muita costura. Gente, paciência comigo. Eu tô fazendo um cropped aqui, mas esse cropped, gente, que eu tô fazendo ele há muito tempo, gente, eu não lembro, eu acho que foi no ano passado. Não, acho que não foi ano passado não, mas faz tempo já. Que é esse aqui, ó, é com essa linha aqui. Deixa eu ver aqui, se eu tirar aqui. Só que eu acho que esse cropped aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse cropped, eu acho que eu vou ter que vender ele. Porque os meus peitos, eles são mais largos. Tudo aqui estica, né? Eu não sei. Mas os meus peitos, eles são mais abertos. E isso aqui tá ficando muito assim, parece que meu peito tá aparecendo meus peitos, entendeu? Assim, na lateral, né? Eu acho que não fica muito legal, né? Aí eu não sei, eu vou ver se vai dar certo, mas isso aqui tá muito no finalzinho, gente. Eu acho que faltam mais 3 ou no máximo, eu acho que no máximo mais 3 carreirinhas assim. E aí falta fazer a parte, né, que vai amarrar, entendeu? Que tem todo um detalhezinho, né, um acabamento e tal. E aí eu tô fazendo ele, gente. Só que já faz muito tempo. Só que eu tô fazendo há muito tempo porque eu também tô costurando bem devagar, entendeu? E eu sou muito assim, de tipo, eu tenho que estabelecer uma programação, entendeu? Se eu deixar assim ao léu, gente, a verdade é que eu não faço. Não faço, entendeu? Se eu deixar assim, vou fazer, eu acho que ninguém faz, né? Quase ninguém não faz, né? Se a gente ficar assim naquela, eu tenho que fazer tal coisa, mas tu não estabelecer uma data, mana, tu não sai do papel. Então eu sou assim mesmo. Como eu não estabeleci um horário, eu não estabeleci um dia, então eu fico assim, entendeu? Às vezes eu lembro de fazer, eu vou lá e faço, mas eu vou começar a colocar de alguma forma pra me fazer, pra isso aí virar rotina. Não sei ainda o que. Mas eu vou dar um jeito, gente. Hoje eu vou dar um jeito, porque eu quero fazer o cropped, esse cropped verde e amarelo. Então, eu preciso fazer o canto antes. Eu quero tentar ver se eu consigo fazer esse cropped no estilo de... que ele serve tanto pra bandana, quanto pra colocar no short, sabe? É nesse intuito aí. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. E aí, gente, agora, não sei se eu falei, mas eu iniciei, eu falei, né? Eu ainda tô falando sobre as leituras, eu ainda tô lendo 1984, vai aparecer aqui por muito tempo com vocês, né? Brincadeira. Essa semana eu quero finalizar esse livro.
Inclusive, essas são as leituras que eu quero estar fazendo aí com vocês nesse blog, 1984, e o Poder Subconsciente. O Poder Subconsciente faltam ainda 5 capítulos para finalizar, então eu tô querendo ler um por dia, então eu acho que vai dar bom eu terminar eles ainda essa semana, né? E aí esse aqui, faltam 100 e poucas páginas para me ler, mas eu queria terminar de ler ele na quarta-feira. Então eu tenho hoje, né, que é segunda, né, terça e quarta, eu tenho 3 dias para fazer a leitura desse livro. Só porque eu quero já, né, terminar, entendeu? Eu quero já finalizar. Eu acho que eu tô carregando essa leitura há muito tempo, né? E eu não quero ficar assim arrastando a leitura, sabe? Se quarta-feira eu finalizar esse 1984, aí quando eu vim atualizar esse blog pra vocês lá na quinta-feira, aí eu já vou iniciar. Não, se bem que se eu terminar ele na quarta-feira, não, é. Aí eu já vou falar de outro livro que eu vou ler, entendeu? Pra mim não perder tempo, né, também, né? Aí eu já vou falar de outro livro. Mas por enquanto a minha ideia pra essa semana é ler O Poder do Subconsciente e 1984. Agora já vai dar umas 4 horas da tarde. Eu tô assim, sei lá, não é preguiça, gente, é um cansaço mental. Principalmente porque hoje eu fui lá na feira com a minha mãe e eu tive muita interação social. E eu sou uma pessoa assim muito caseira, gente, muito caseira. E eu quase não saio da minha casa, entendeu? Eu tenho pouca interação social. E aí quando eu tenho essa interação, a minha mente fica muito cansada. E aí eu tô muito cansada. Eu já tentei dormir ali, mas eu não consegui. Ai, sei lá, uma sensação ruim, não sei. Acho que deve ser um mês, né? Um dia, sei lá, não sei. Eu sei que as coisas acontecendo, né? Na nossa vida, né? Ai, meu Deus, seu banana tudo aqui. Enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou estender a minha roupa. Tipo, eu tenho que estender ali. Aí eu vou tentar lavar umas louças. Aí eu vou já fazer as coisas assim de casa. Porque essas coisas de casa, elas estão muito assim. E eu acho que isso tá sobrecarregando a minha mente. Então eu vou fazer logo as coisas de casa. E aí, quando eu terminar, eu vou tentar ler pelo menos uns 40 minutos do 1984. E aí depois eu vou merendar, né? Que eu acho que ela vai virar da hora pra me merendar mesmo. Aí eu vou merendar. E aí depois eu dou continuidade ao 1984. Eu ainda preciso terminar de fazer o meu layout da semana. Falta colar, pra terminar de colar os adesivos que eu imprimi. E é isso, minha gente. Eu falo com vocês aqui pra ver se fica melhor a imagem, né? Mas tô percebendo que não fica muito diferente, não. A diferença é pouquíssima, né? Normalmente eu gravo vocês sentada ali, né? Naquele ângulo. E agora a gente tá aqui. Basicamente só trocou o lado da iluminação mesmo. Quando eu sento pra lá, a iluminação bate aqui. Quando eu sento aqui, a iluminação bate aqui. Não tem muita diferença. Mas, mesmo assim, eu só queria atualizar uma coisa com vocês, que o celular tá descarregando, eu vou deixar pra carregar. Eu só queria atualizar umas coisas aqui, que eu não consegui ler nada ontem, do 1984. Eu fiquei de chegar até a página 190 ontem, mas eu não li nada de 1984. Na verdade, pra ser sincera, eu não li nada, assim, de livro, né, assim, tipo, né, de outros livros. A única coisa que eu li, assim, foi a Bíblia. Mas os outros livros, né, que eu, principalmente os que eu estava programando, que eu já tinha falado com vocês, não li nada. Mas o que acontece? Por que, né, que eu não consegui? Porque eu fui fazer alguma coisa que eu não lembro exatamente o que foi. Eu só sei que essa coisa demandou um pouco de tempo. E aí, nessa de demandar um pouco de tempo, já estava na hora de eu merendar. Tá ficando muito tarde, eu acho que já ia dar umas 6 horas. E aí eu fui lá, né, merendar e tal. E aí depois que eu fui merendar, o que aconteceu? Eu fui arrumar a casa, porque as coisas de casa estavam muito assim, muito bagunçadas, tinha muita coisa pra fazer, assim, dentro da casa, né? E aí eu falei assim, vou arrumar logo, porque, né, tá me deixando assim meio negativo, essas coisas de casa bagunçadas. Aí eu arrumei, né, que fui arrumar as coisas, as horas que passaram, né? Isso depois que eu já tinha merendado, ou seja, já era mais de 6 horas. Quando eu terminei de fazer as coisas em casa, já era 8 horas, 8 e pouco da noite. Então, assim, não dava muito não tive muito tempo, né? Aí, quando eu terminei, eu não ia fazer o meu exercício, né? Como eu falei até pra vocês, eu acho, né? Que eu não ia fazer. Mas aí minha filha falou assim, mãe, vamos se exercitar, mãe, vamos se exercitar. Ela queria, né, fazer, porque ela tá meio que acostumada, né? Que eu tenho feito bem mais exercício com ela aqui, né? Do que sem ela, esses tempos. Então, ela pegou, assim, o ritmo, né? Tá pegando o ritmo. E aí, eu acabei, como eu já tava vestido com a minha roupa, né, de treino, aí eu falei, quer saber, eu vou treinar. Então, aí eu fui. Aí eu comecei. Aí, só que depois que eu iniciei, eu fiz só uma série. Aí meu marido chegou. Aí a gente tinha que comprar a janta, já era 8 e pouco, né?
Aí eu, ai, tá bom. Aí eu não, nem terminei nada, nem terminei o treino. Fui lá, comprei a janta, aí depois a gente acabou jantando uma comida que já tava aí pronta. Aí eu fiquei nessa, assim, aí eu falei, ai meu Deus do céu. Ontem eu tava me sentindo muito mal, eu acho que até que eu vou ficar menstruada, porque eu ainda tô, assim, ontem sentida de cólica de noite na hora de dormir. Então eu acho que só pode ser isso mesmo, assim, sabe? E tá no tempo, né, mesmo, né? No tempo tá. Ai, aí eu fiquei muito assim, muito, sei lá, muito triste, muito negativa, não sei, então, muito péssima. E hoje eu também não tô lá aquelas coisas, não. Ainda tô assim meio capenga, tô muito preocupada com as minhas dívidas, entendeu? Aí fiquei meio assim, mas enfim, tô tentando me focar nas coisas que dá pra fazer, né, gente? Porque realmente se a gente se focar nas coisas que a gente não tem controle, a gente só perde tempo e fica ansiosa à toa porque não tem o que fazer. Não tem. Uma coisa é tu ter o que fazer e tu ir lá e fazer, outra coisa é tu não ter o que fazer e tu querer fazer, entendeu? Aí não dá, ficar doida. Então, apesar de eu estar assim meio assim preocupada com isso, eu tô tentando não me concentrar nisso, entendeu? Por isso que eu vim começar logo pra ver se eu me animo pra continuar o meu dia, entendeu? Aí o que eu vou fazer agora? Os planos, hoje eu li o Poder Subconsciente. Eu até poderia ter lido 1984 de manhã, porque eu não fiz exatamente um treino, sabe? Eu dei uma caminhada, acho que eu caminhei, sei lá, uns 2, 3 quilômetros, caminhei, né? Uns 2, 3 quilômetros, e depois que eu fiz isso, eu, depois que eu fiz isso, eu cheguei em casa e eu dancei assim, sei lá, acho que foi umas 3 músicas no máximo. Ou seja, sei lá, 10 minutos e ainda ia dar 8 horas. Então, né, tinha um tempo aí considerável. Aí eu peguei, li, já fui fazer minha merenda, aí eu li. E nisso que eu li, aí depois eu fui, né, tomar banho e tal, me ajeitar, me arrumar. Aí eu tinha prometido pra minha filha que eu ia fazer um negócio pra ela da bicicleta dela. Então eu fui fazer, né? Cumprir com a minha promessa. Aí nisso de cumprir com a promessa, demandou um pouco de tempo. Quando eu vi, já terminei de fazer o que eu tinha pra fazer. Ela já era quase o horário que ela tava chegando já. Então, meio que eu perdi a minha manhã, assim, né? Entre aspas, né? Eu sei fazer as coisas pra ela, não é perda de tempo. Mas, enfim, aí eu acabei não lendo, entendeu? Acabei não lendo mais do que eu poderia ter lido. Poderia ter lido mais, né? Aí eu li só um capítulo do Poder Subconsciente, que é a meta mesmo, né? Eu li só um capítulo por dia. Então, é isso, vamos seguir adiante. Aí o que eu vou fazer agora? Eu disse que eu queria terminar o 1984 até quarta-feira, né? Que é amanhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou de novo dividir em 2 vezes a quantidade de páginas que falta, que eu não sei. Eu não lembro assim de cabeça. Aí eu vou dividir de novo para tentar ler toda essa meta agora e ler o restante amanhã, né? Aí eu vou escorrer aquela água que tá ali no pátio, colocar minha cadeira pra lá, porque eu tô com um pouquinho de sono. Vou pegar um café e vou sentar lá e vou tentar ler o máximo que eu conseguir. Porque eu só vou fazer as coisas de casa hoje só lá pelas, sei lá, acho que umas 6 horas. Eu acho que eu não vou treinar mais hoje, não. Eu tava pensando, assim, cogitando a possibilidade de treinar, né? Se me der vontade, eu treino, assim, entendeu? Mas não tô sentindo a necessidade, porque ontem eu acabei fazendo o treino, eu não falei, né? Mas eu fiz o treino, entendeu? Eu não fiz naquele momento lá, né? Antes do meu marido chegar e tal, mas depois que a gente jantou, aí passou assim, sei lá, acho que 1 hora, eu fui e fiz o treino, mas assim, eu fiz o treino super tarde da noite, eu acho que já eram mais 11 horas, era 11 horas já. E mesmo assim eu fiz o treino, porque, sei lá, eu fiquei com vontade de concluir aquilo que eu tinha começado, entendeu? Aí e como eu tava esperando as roupas escorrerem mais um pouco, eu falei, por que não, né? Vamos esperar fazendo alguma coisa. Aí eu fui, chamei meu marido pra gravar já, pra ficar ali na frente com a gente, né? Comigo e a Rani. E aí eu fui e fiz o treino de noite. Então hoje eu não tô sentindo assim tanta necessidade, entendeu? Mas amanhã eu quero continuar. Ai, se der, eu faço hoje de tarde, né? Assim, mas a minha meta é não fazer, tá? Vou deixar pra amanhã mesmo. E amanhã minha filha não tem aula, então já tenho que me policiar, porque eu não posso acordar tarde, tenho que continuar acordando cedo amanhã, pra seguir com os meus quefazeres. E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Depois eu vou botar o celular pra carregar, né? Aí eu falo mais com vocês depois. Gente, tudo bem com vocês?
voltei aqui para atualizar o vlog, né? Só para dizer para vocês que eu tô lendo ainda 1984. Eu tô tendo várias reflexões, várias coisas assim que eu não me lembrava, sabe? Que acontecem aqui nesse livro, que estão acontecendo e eu não lembrava, assim, de nada disso, assim, sabe? Eu preciso muito conversar com vocês, assim, mais detalhadamente. Inclusive, acho que vai ter spoiler, então quando eu falar de fato, vou falar pra vocês, né? Pra me deixar o tempo aí todinho pra quem não quer spoiler e tal. Eu tô aqui com café, né? Eu tô na frente da minha casa, então o barulho tá ainda maior, né? Eu tô aqui, lendo aqui na frente um pouco. Eu tenho feito isso bastante. Ontem eu fiz isso, eu li bastante. Eu cheguei na página 287. Aliás, ontem eu li bastante, mas eu não lembro em que página exatamente eu parei. Eu só sei que de manhã eu consegui ler o 1984 e eu ia até a página 287. E aí agora eu tô lendo de novo, já li um pouquinho, né? Eu tô na página, atualmente estou na página 292. 292? Peraí. 292. Então, estamos encaminhando pro final, né? Pra finalizar esse livro. Ele vai até a página 353. Mas assim, gente, tem tanta coisa pra falar, assim, sobre esse livro, sobre essa leitura. Só que eu não vou conseguir fazer isso agora. Porque tá muito barulho aqui. Então, vou ficar cortando o tempo inteiro. E aí vai ficar mais difícil na hora de editar, né? Então, eu vou deixar pra falar com vocês sobre essas coisas depois. Que agora eu vou ler um pouco. Até finalizar aqui esse café. E aí eu vou lavar meu cabelo, né? Aí finalizar meu cabelo. Aí depois eu venho aqui. Sim, vamos lá, né? Aí depois eu venho aqui conversar com vocês lá dentro, né? Na minha mesa já, tá bom? Só pra jantar aqui. Eu vim logo falar com vocês a respeito, né, das coisas que eu vim pensando aqui sobre esse livro, sobre essa leitura, que eu vim lendo, coisas que eu li, porque já faltam só 45 páginas para terminar. E eu acho que se eu deixar pra vir falar com vocês só quando eu de fato terminar, eu acho que não vai ser tão interessante, sabe? Assim, eu penso que bora lá. Seguinte, eu não lembrava, quer dizer, eu lembrava que ele era pego, né? Lembrava que ele era pego pelo pessoal, né, da polícia do pensamento, mas eu não lembrava que o O'Brien estava por trás, que o O'Brien, que era o amigo dele lá, né? Que o O'Brien, que era amigo dele lá, supostamente foi meio que introduziu ele na Irmandade, era o que estava por trás. Não lembrava disso. E era o O'Brien. Outra coisa que eu não lembrava. Não lembrava que ele... Deixa eu colocar minha filha pra dormir. Tô embalando ela aqui na minha. Então, eu não lembrava disso, né? Que era o O'Brien, que foi quem introduziu ele, né, na Irmandade, né? Que é o pessoal lá do... que meio que vai contra o partido, vai contra o grande irmão. Eu não sabia que era ele que pegava ele. Que era ele que pegava ele, não. Na verdade, não foi ele que pegou ele, né? Quem pegou ele foi o Sr. Sherrington, eu acho que é assim que se pronuncia, que era o dono lá que era o dono do local onde ele dormia, né, com a Júlia. Então, assim, essas coisas, esses detalhes, assim, eu não lembrava, e aí eu fiquei muito chocada, porque pra mim essa leitura tá sendo assim, meio que uma leitura mesmo, não tá sendo uma releitura, porque tem muitas coisas que eu não me lembro. Eu me lembrava, assim, do essencial, que é o quê? Que o grande irmão, que existiu o grande irmão, que o grande irmão meio que havia ali uma questão de uma manipulação, que tinha toda uma manipulação, né? Era nisso que eu me recordava, então era dessas coisas que eu me recordava. Mas assim, exatamente dessas questões, entendeu? De que ai, meu Deus, tá fugindo na memória. Não me lembrava em que escala era a manipulação, entendeu? Como é que era, o que era essas coisas, sabe? Então, assim, essas coisas eu não lembrava de nada, então eu fiquei assim muito impactada, entendeu?
Então essa leitura, ela tá sendo praticamente, essa releitura está sendo praticamente uma leitura, porque muitas coisas eu não me lembrava. E eu queria ler uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, vou dar uma pausa aqui. Aqui, basicamente, né? Isso aqui é spoiler, né? Então eu vou ainda tá aí no time, né? Vou deixar na tela. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Mas como podem impedir que as pessoas se lembrem das coisas? Winston gritou de novo, por um momento esquecendo o mostrador. É involuntário, é externo ao indivíduo. Como se controla a memória? Você não controlou a minha. Os modos de O'Brien ficaram mais severos de novo. Pôs a mão ao mostrador. Ao contrário, disse. O'Brien disse. Você não controlou. É por isso que está aqui. Está aqui porque não teve humildade, autodisciplina. Você não se entregaria a um ato de submissão, que é o preço da sanidade. Preferiu ser um louco, uma minoria de apenas um. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Você crê que a realidade é algo objetivo, externo, que tem uma existência própria. Também crê que a natureza da realidade é evidente. Quando se ilude a pensar que enxerga algo, presume que todo mundo enxerga a mesma coisa que você. Ele diz, entretanto, Winston, que a realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que pode errar e de qualquer forma perece. Apenas na mente do partido, que é coletiva e imortal. O que quer que o partido repute como verdade é a verdade. É impossível enxergar a realidade a não ser que o faça através dos olhos do partido. Eis o fato que você tem que reaprender, Winston. É necessário se autodestruir, ter força de vontade. Antes você deve se humilhar para poder ficar são. Então, assim, muito interessante isso. Eu achei assim, é basicamente assim disso que se trata, sabe? Esses acontecimentos todos, assim, né? De eles botarem na cabeça da pessoa, né? Que é eles que determinam. Se ele até fala assim, teve uma outra parte aqui, isso aqui eu não consegui encontrar. Tem uma parte que ele fala assim, se o passado ele não existe em nenhum lugar específico, então quem tem os registros, se ele só existe nos registros, então quem tem os registros, quem controla os registros, controla o passado. Então é isso que o grande irmão faz, né? Como ele que controla os registros, tudo que é feito, tudo que acontece, tipo, se quem tá em guerra com quem se o partido, né, que é o grande irmão, né, ele diz que as coisas aumentaram, né? Por exemplo, assim, se ele diz assim, olha, a quantidade de chocolate fornecida vai para tanto, aí depois ele muda, vai para menos, mas ele não diz que vai para menos. Eles fazem todo, como é que se diz, uma reparação histórica, vamos dizer assim. Tipo, eles vão lá e alteram todos os registros que dizia que um dia tinham o partido, o grande irmão, né, tinha oferecido aquela quantidade. Agora, a verdade é isso aqui, entendeu? Fica o tempo todo manipulando o passado, entendeu? Então, essa manipulação do passado faz com... essa manipulação do registro, né, das coisas, né, registradas, de tudo, elas fazem com que, justamente, eles detenham a verdade, vamos dizer assim, porque como são eles que controlam os registros, então é isso que é a verdade, sabe? Então, pega muito por aí, por exemplo, na edição do Big Brother. É a produção que vai decidir o que vai pro ar ou não. Então, eles é que vão destacar ali o melhor momento, um momento que seja mais interessante, que vai gerar mais conexão com o público, que vai gerar mais engajamento, né? Então, aí nesse corte, nessa edição que eles fazem, acaba se favorecendo quem se ressalta mais, não quem necessariamente é a pessoa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Então é como se fosse, como isso, entendeu? É nisso que se baseia todo esse 1984, entendeu? É em controlar o passado, controla o registro, e aí consecutivamente eles controlam o que é a verdade, entendeu? E assim, eu fiquei um pouco coisa, porque eu não lembrava, assim, pelo que deu a entender aqui, tá dando a entender, é que o Goldstein, que era o que era contra, né, o partido, que era a Irmandade, né, que era contra ali, o grande irmão, contra toda essa falácia, essa pregação, né, tudo, essa manipulação, ele não existe. E eu não lembrava desses pontos, entendeu?
até o momento que eu tô lendo, né? Eu não lembro o que vai acontecer com o Winston, não lembro. Não lembro se ele tipo assim, meio que perde a memória, sabe? E assim, é surreal, assim, a parte. É surreal a parte que eles vão. Não, desliga. É surreal a parte em que ele fica falando assim, quanto tu tá vendo aqui? Aí, quantos números tu tá vendo aqui? Até o Winston dizer a quantidade que ele quer. Mas lógico, né? Provocando dor, né? E assim, isso mostra muito o quanto o que a gente pensa faz toda a diferença. E quanto o que a gente escuta também faz toda a diferença, sabe? Esse livro tem me ensinado muito isso, sabe? Em como é toda a manipulação, sabe? Aquilo que a gente ouve, por vezes, acaba assim, né? Muitas vezes acaba se tornando verdade, né? Mesmo que não necessariamente faça bem, mesmo que não necessariamente seja verdade, né? Mas como a gente ouve aquilo há tanto tempo, né? Eu tô achando muito interessante, muito louco como é que funciona, sabe? Toda essa coisa. E aí eu vou continuar lendo, né? Pra ver se ele fala mais o que aconteceu com a Júlia. Eu acho que não vai falar, mas de repente, né? Não me lembro. E pra ver se eles vão voltar. Porque pelo que deu a entender, ele não morre. Apesar de que ele tá muito raquítico, tá muito feio e tudo mais. Mas parece que ele não morre. Eles só vão entregar ele assim, meio doente, né? Meio velho. E limitado, né? E tentando pensar assim, tipo, se aconteceu tudo isso, porque eu me sujeitei a isso, a desacreditar, a questionar, então eu vou parar, né? Porque eu não quero ficar assim. Então, não sei se é assim que vai chegar, né? Que vai finalizar, né? Bora ver. É isso, gente. Muito louco, pensamento. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tentar embalar um pouquinho mais na raia aqui. Eu vou lavar meu cabelo. Aí finalizar meu cabelo. E aí depois eu vou terminar isso aqui. Não sei se você vai estar super bem. Ai, doendo assim de vontade de xixi. E de cólica também. E é isso. Vamos lá. E aí, gente, voltei aqui. Finalizei, né, com 1984, agora de fato. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse livro. Primeiro de tudo, do que se trata esse livro? Pra quem não sabe, 1984 é uma distopia. É um mundo, assim, meio futurista, meio não tão futurista, assim, sabe? Ele não tem muita, assim, tecnologia, sabe? E é o primeiro futurista que não tem, sabe? Isso que eu leio, né, no caso, né? Mas ele é um mundo totalmente diferente. Inclusive, o mundo, em 1984, está dividido em três, que é a Eurásia, a Oceania e a Lestásia. E aqui a gente tem o Winston, que é um membro ali do partido, que é quem como é que se diz? Quem guia ali a nação da Oceania. E ele pertence, né, a ele, né, um membro do partido, e ele é um cidadão da Oceania. O Winston trabalha num local meio que eles fazem, como que eu posso dizer? Eles meio que trabalham com, ele trabalha, né, com refazer as coisas para que elas estejam de acordo com o atual momento. Ele refaz os registros de acordo com o atual momento do que o Grande Irmão fala, né? Inclusive é esse, né, o maior ponto, né, é o Grande Irmão, em que ele observa. E assim, né, em todos os lugares tem essa tal dessa teletela, que é meio que uma televisão misturada com uma câmera, né? E nisso ele tá sendo observado o tempo inteiro. Não só ele, né, como todo mundo, né, obviamente, né? E aí ele começa, já minha filha, terminou a cola? E aí ele começa, terminou ou não? Me devolve logo. Mas Deus, antes que tu acabe e cuida logo. Olha aqui, ó. Pode me dar aqui, deixa que eu coloco, senão tu vai acabar essa cola, Rally. Tá bom, mas primeiro deixa eu recatar aqui, entendeu? Tá. Aí você coloca. E aí ele começa a se questionar, tipo assim, por quê? Isso aqui, né, em épocas passadas, isso não acontecia.
Não, mas naquela época, isso não era assim. Não, o que aconteceu? Entendeu? Começa a se questionar sobre o que é o passado, o que foi o passado. E nessa questão toda, nesse questionamento todo, ele começa a entrar em todo um negócio, em toda uma trama aí, em toda uma trama, né, do que ele quer pra vida dele, e também um recurso, né, do que aí um resultado, aliás, né, do que vai acontecer com a vida dele, tendo esses pensamentos meio questionadores, né. E aí, gente, eu achei muito interessante, entendeu? Eu senti essa releitura sendo mais uma leitura... Ah, e agora? Eu bati o caderno. Mentira. E aí, eu achei interessante... É porque tá meio... Porque não tem mais espaço, entendeu? Não tem mais espaço aqui, né? Não tem mais vou falar. Então, não tem... Ah, tá. Muitas coisas que aconteceram nesse livro eu não lembrava mais. Eu não lembrava do final. Eu não me lembrava do final, que é uma coisa que a gente geralmente guarda, né? As coisas do meio a gente até esquece um pouco, mas assim, do final a gente sempre lembra, né? Mas eu não lembrava do que acontecia no final. Eu só lembrava dessa premissa, sabe? Então, pra mim foi muito importante, né, fazer essa releitura. Eu gostei demais de ler, descobrir tudo o que acontecia, entendeu? Sabe, o que acontece com isso, o que acontece com as pessoas em volta dele. E em especial, eu não sei se eu coloquei aí, cara, tem uma pessoa assim que me surpreendeu, né? Que é ali meio que um parceiro, né, entre aspas, né, dele. Então... tudo é muito surpreendente, muito legal, muito envolvente, sabe? O que mais fica escancarado é a manipulação, né? A manipulação, e é meio que como se fosse assim, meio que uma lavagem, sabe? Cerebral, né? Que eles fazem nas pessoas, né? Como se fosse, entendeu? Inclusive tem uma parte que, eu não sei se eu falei isso no take que eu coloquei spoiler, mas tem uma parte que ele fala... cara da música. Engraçado. É engraçado, né? Olha o fio aí. Eu tô usando uma coisa. Tem uma parte que ele fala bem assim, ó. Tem uma parte que ele fala assim: Winston, você não é nenhum físico. Me diga, o que acontece no passado vai pra algum lugar específico? Aí ele fala, não, que não, né? Que não vai. Então, se as coisas que aconteceram no passado só estão nos registros, a gente é quem comanda o passado. Ele é mutável, né? Então é isso que se prega ali, né? Nesse livro. Sorria. É isso que se prega ali em tudo isso, né? Só um pouquinho, bicho. Que eles são capazes de mudar o passado. Então, se eles são capazes de mudar o passado, eles podem mudar o presente e podem mudar o futuro e tudo, sabe? É muito doido, assim, é muito doido. Eu achei muito legal que o autor ele fez questão de colocar uma explicação do porquê, sabe? Uma explicação bem envolvente do porquê que tudo isso, entendeu? Qual é o motivo. Ele explica de uma forma assim bem legal, sabe? Eu achei muito interessante, tanto na parte quando o Winston ele pega como é que eu posso dizer isso? Quando ele fica em mãos ali com um manual, vamos dizer assim, ele recebe essa explicação, como no final também, entendeu? Ele fala nessa explicação, então eu achei muito legal. E aí o que eu me identifiquei aqui, achei assim, né? Eu me conectei. Eu achei muito interessante essa importância, assim, porque tem uma parte que o Winston, ele fala, né, que ele queria escrever um diário, é uma coisa assim, ó, de louco, entendeu? É meio que uma sentença de, né? Ai, minha filha, tu tá no fim da câmera. Oi, gente feia. Ai, filha, não fala assim com os meus seguidores. Achei legal isso aqui tem. Oi, seguidores. Para. Ele meio que fala assim, de como aquilo é precioso, sabe? Escrever um diário, né, é precioso. E também perigoso, né? Mas isso me fez conectar com duas coisas. A primeira coisa foi na importância de a gente escrever, da gente se conhecer, da gente se questionar. E a outra coisa foi sobre a gente não aceitar tudo, né, como uma verdade absoluta, sabe? E também, assim, na parte de se autoconhecer mesmo, entendeu? Isso é um ponto que eu
tenho gostado bastante, né, de uns tempos pra cá, principalmente depois que eu tive minha primeira filha. Eu fiquei muito, assim, fascinada nessa questão, assim, de autoconhecimento, sabe? De se autoconhecer mesmo, sabe? Fiquei muito fascinada com isso. E... Olha o material. Ó. Olha que lindo, filha. Quer ver mais um? Mais um? Que lindo, ficou lindo esse. E olha isso daqui, ó. Ficou legal. Engraçado. É muito engraçada, porque é engraçado. Porque, explica aí, vai. Por que ela tá com esse óculos? É engraçado. É? Ela tá com esse óculos, é engraçado. É engraçado, porque tem óculos. Ele aparece. Tá bom, vida. Olha aqui. Vou falar, Olha aqui, não ó. vou esquecer. Vai, falei. E aí eu achei muito legal isso, sabe, assim, da gente se questionar, sabe, eu fiquei muito pensando nisso, né, a gente se autoconhecer, a gente saber quem a gente é, sabe, aí é muito legal esse livro, ele é muito reflexivo e me ajudou muito a me relembrar, principalmente pro atual momento que eu vivo, né, é um momento em que eu tô me desfazendo de tantas amarras, um momento que eu tô, assim, em completa transformação, sabe, de tudo, né, de pensamento, sabe. Foi muito bom e importante essa releitura pra mim. Então é isso, gente. É disso que se trata. Eu vou seguir lendo o Poder do Subconsciente. Eu acho que não hoje, mas amanhã eu vou tentar terminar. Mas eu acho que eu vou finalizar esse vlog hoje, tá bom? E aí eu vou tentar postar ele amanhã. Ou então hoje mesmo, não sei. Sei que eu vou estar postando logo aí pra poder eu iniciar um outro vlog, porque eu já vou falar do outro livro que eu quero finalizar, entendeu? Junto com o Poder do Subconsciente, né? Tem um outro livro que eu já tenho em mente aí, que eu quero estar lendo, né? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal. Não deixem de ativar o sininho, tá bom? Tá aparecendo igual nos meus vídeos. Beijo para os seguidores. Tchau, seguidores. Deu no meu